A minha voz é a mesma, mas os meus cabelos... Ah, ó, quem vai pegar essa referência é só quem nasceu lá pela década de 80, porque, né, estamos aqui com um visu diferente, né? Às vezes é bom, né, mudar um pouquinho. Vamos lá, no vídeo de hoje eu vou te contar por que você deve parar de falar que você está sem tempo. Ó, se liga, porque é sério que eu vou te falar. E se você é nova aqui, já deixa nos comentários, #sounovata, seja muito bem-vindo ao canal, se inscreva, já deixa seu like e compartilha. Quem sabe você não pode ajudar mais amigas suas com relação a essa questão de produtividade. Então, vamos lá que eu vou te contar por que você deve parar de falar que você está sem tempo. Olá, eu sou a Nath Gai, especialista em produtividade positiva. E você já sabe, né? Você já viu ali a vinheta. Eu vou te contar por que você deve parar de falar que você tá sem tempo. Assista esse vídeo até o final, tá? Me conta uma coisa. Mesmo nesse cenário atual, né? Nessa que a gente tá no momento ainda de pandemia, ainda de isolamento. Mas mesmo assim, a gente não sente que a gente tá vivendo numa correria danada? Antes já era assim, agora dentro de casa, agora com esse isolamento, as coisas ficaram ainda mais fora de controle. E existe até uma romantização dessa correria. Às vezes a gente conversa com algum amigo que a gente não conversa há mais tempo, e aí pergunta, e aí, como é que você tá, fulano? Ah, eu tô na correria. A gente tem essa mania, a gente tem essa questão de glamourizar. De deixar glamuroso quando a gente está trabalhando muito, quando a gente está na correria, e aí começa aquela velha desculpa, e você vai entender por que é a desculpa de que a gente está sem tempo. Vamos lá, primeiro ponto, por que você deve parar de falar? Primeiro, porque todo mundo tem o mesmo tempo, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Acontece que o que você faz com as suas 24 horas que vai fazer diferença. Porque o que você faz com o seu tempo me mostra quais são as suas prioridades. Porque a gente tem tempo para aquilo que é prioridade pra gente. Então, se você fala assim pra mim, Nath, eu quero muito ler mais. E a gente já sabe que ler mais não é uma meta, né? Já criei aqui um vídeo sobre metas, eu vou deixar aqui linkado, tá? Beleza, quer ler mais? Tá. Mas você tá lendo mais? Ah, não, Nath, eu tô sem tempo. Então é porque a leitura não é uma prioridade pra você. Ponto. Falei. Oh, meu Deus, falei. Sim. Por quê? Se a gente for entender melhor o nosso comportamento, às vezes a gente não tem tempo, porque a gente gostaria, por exemplo, vou pegar esse mesmo exemplo aqui da leitura, tá? A gente gostaria de ler 1 hora por dia. Só que a gente realmente pode não ter 1 hora por dia para ler. Só que se a leitura realmente for uma prioridade, a gente vai encontrar ali 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos que sejam pra gente fazer uma leitura. Entendeu a diferença? Porque às vezes realmente a gente pode não ter o tempo que a gente gostaria, mas nem por isso a gente deve deixar de fazer alguma atividade, alguma ação, enfim, porque a gente tá falando que a gente não tem tempo. Você pode falar comigo, Nath, mas eu trabalho muito, e eu estudo, e realmente as coisas estão corridas. Sim, a gente tem que entender que tem contextos de vida também que interferem nisso. Quando eu trabalhava em empresa e fazia faculdade, eu trabalhava 8 horas por dia, eu trabalhava 8 horas por dia, de 7h45 às 18h15, eu tinha 2 horas de almoço, estudava à noite, então eu saía de casa né, se eu batia ponto 7h45, eu saía de casa umas 6:50 mais ou menos, e eu chegava em casa às 11 da noite. Eu já vivi isso de sair super cedo e chegar super tarde em casa. Nesse período, além do trabalho da faculdade, eu também estudava italiano, eu fazia os meus trabalhos, eu fazia academia, porque eu já falava inglês e tudo. E eu conseguia encaixar as coisas, porque eu fazia a atividade encaixar no tempo que eu tinha disponível, e não o contrário. Às vezes as pessoas elas querem encaixar um tempo imaginário
dentro da realidade, como não encaixa, ela descarta tudo. E é por isso que as pessoas estão falando que não tem tempo. Na verdade, elas não estão sabendo priorizar. Ou, realmente, aquela atividade não é uma atividade prioritária. Outra coisa que a gente tem que observar é como é que está o seu planejamento. Aconteceu comigo na semana passada, ou retrasada, não sei quando é que esse vídeo aqui vai sair, na primeira semana de março, vou ficar mais fácil assim, que eu fiz o meu planejamento da semana, que eu tenho até vídeo aqui do planejamento semanal que realmente funciona, tá aqui no card. E nesse meu planejamento, eu fui somando ali as minhas atividades, o tempo que eu tinha e etc. E eu vi que realmente o tempo que eu tinha disponível para fazer o que eu precisava não estava compatível com o tempo que eu estava programando de fazer. Eu estava programando muito mais coisas do que eu teria capacidade de executar. Só que eu consegui perceber isso antes de ficar sofrendo falando que eu não estava com tempo, porque aí seria uma falha do meu planejamento, eu planejar muito mais coisa do que eu daria conta de executar. Então, durante a fase de planejamento da semana, que eu identifiquei isso, aí eu já fui observando, tá? O que realmente eu preciso finalizar para a primeira semana de março? O que eu posso deixar para a segunda semana de março? Porque é isso, o tempo é prioridade. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. O que você faz com o seu tempo que vai mostrar qual é a sua prioridade? Se eu sabia que tinha atividades que eram desejáveis, que eu gostaria de fazer na primeira semana de março, mas se eu fizesse na segunda, tava tudo bem. Ninguém seria prejudicado por conta disso. Eu não perderia nenhum prazo, nem nada de consequência. Eu só gostaria de fazer antes. Como eu vi que não ia caber, eu não sofri. Eu simplesmente já deixei lá uma observaçãozinha, né, uma bolinha de que ficaria para a outra semana. Então eu fiz o meu planejamento dentro do tempo que eu já tinha disponível. E não tentei encaixar um planejamento muito robusto num tempo muito pequeno. Porque também as pessoas acabam fazendo isso, né? Por não saberem fazer um planejamento ou ficarem fazendo só lista de tarefas. Isso faz sentido pra você? Me conta aqui nos comentários a última vez que você falou que você estava sem tempo. Será que foi uma desculpa? Ou realmente você estava sem tempo? Porque quando é desculpa é porque a gente está desorganizado. Quando a gente não está fazendo o nosso planejamento, a gente não está entendendo como é que a gente faz caber. E às vezes a gente gasta muito tempo aonde? Nas redes sociais, né? Eu já deixei aqui um vídeo falando sobre os ladrões do tempo. Vou deixar aqui o card para você também assistir. E aí para você cuidar um pouco mais. Por quê? Tempo é prioridade. E eu espero que você tenha tempo para aquilo que é verdadeiramente prioridade para você. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, curta aqui, né? Compartilha e se inscreva no canal.